Boa noite a todos. Mais um início de uma conversa aqui sobre cultura racional, que serve também para uma divulgação. Estou indo para cima porque eu estou usando aqui a webcam do celular, né? A minha webcam desse computador aqui tá ruim. E eu estou usando ele aqui só porque ele estava muito parado aqui. Para não estragar a CPU aqui, então a gente tá fazendo uns vídeos com ele, tá tendo umas visualizaçãozinhas. Então, o assunto é sobre cultura racional. Vamos falar também aqui sobre o que está acontecendo aí no mundo, esse desentendimento, essas guerras, falência moral, física e financeira, né? Tudo isso aí. Mas o importante de tudo é que a gente divulgue o conhecimento do primeiro mundo, que é o livro Universo Desencanto, e através desse conhecimento que tem uma energia pura, limpa e perfeita, que é a energia racional, e essa energia deu entrada em 1935, né, para cá. Ela deu entrada aí. A fase de imaginar e pensar que essa é a vida do animal, né? É a parte animal. Porque nós somos dois em um. Por que assim, dois em um? Como assim, cara? Dois em um? É. Ih, cara. Agora. Oh, agora. Eu. Opa. O que é isso aqui, meu Deus? Deu um jump aqui na. Eu ia apertar um botão aqui. É. Então, tudo está descontrolado, né? É. Tava até falando um negócio, perdi o fio da meada aqui. Mas é. Mas é assim. Então, eu tava falando do que mesmo, gente? Fala aí, ô rapaz. Tô mexendo no botão ali pra dar uma. Bater palma ali, porque é uma plaquinha de. Uma plaquinha V8, né? Que é pra dar um jump. Mas tem aquela dá uma desembolada no áudio aí. E picota o áudio, né? Parece que a gente tá meio. Banho, amigo. Então, a fase é essa, é a fase de aparelho racional. Nós somos. Nós somos dois em um, por isso. Por que dois em um? Porque temos duas origens. A parte do chão, que é do animal, e a parte racional, a que deu causa a todo esse mundo de causa aqui, de dor e sofrimento. Por isso a gente fala que aqui não existe Deus, né? É. E a turma inventam, criaram um monte de deuses aí pelo pensamento, pela imaginação, né? Povo atrasado lá atrás, povo que gosta de adorar, de fazer suas penitências. Mas eles mesmos não sabem o que, quando acaba essa vida aqui, para onde vai, né? Não tem noção. É, usam aquela palavra de conforto que, como eles não sabiam o que dizer, cara, o parente perdeu um ente querido aí, né? Todo dia tá indo perdendo, descendo de. Nós já entendemos, né, para onde vai. Porque a gente fala que entendemos, porque a gente está desenvolvendo raciocínio. Já lemos muitos, bastante, ainda continuamos lendo, porque queremos se livrar dessas duas energias que mantêm essas coisas ruins, doença, enfermidade, o descontrole, né? Deixa de viver a vida de aparência, porque aí você vai se importar com a tua vida verdadeira, que não é essa. Então, por isso que sim, o se reconhecer é a joia mais estimosa desse segundo mundo. Porque estamos no encanto, por isso que já vem um livro. O livro vem elaborado com informações do primeiro mundo. Esse livro, o dono, são os racionais. O racional da Terra é o que teve coragem de vestir a roupa de bicho e descer, salvar a bicharada do chão. Ele fala bicharada
Muita gente não gosta, né? Se começar a ler o começo, eu dava risada. Eu não achava ruim, não, porque tudo que ele fala é verdade. E a gente vê que é verdade, porque é só pegar o livro pra você ver. Se a gente, você vê a gente falando, né, parece que esse cara tá falando demais só para querer vender esse livro. A gente não, para começo de conversa, a gente não vende livro. Eu me interessei por cultura racional, e comprei os livros. Alguns foi doados, também não pedi. Alguém me presenteou aí com os livros, completei aí os 1008 livros, né? E a gente está estudando. Tudo isso aí não é para se aparecer, mostrar que sabe, né? Esses dois computadores aqui eu já tinha bem antes, entendeu? De cultura racional eu já tinha. Eu sempre gostei, né, de ficar nas lives aí no YouTube. Então não é, assim, a gente está fazendo aqui não é para se exibir e mostrar que tem, não, porque isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada. Essas aparelhagens aqui. Você pode ter também se reconhecer, porque os seus desejos, tudo vai ser realizado, né? Desde que você faça por onde, né? Desenvolvendo o raciocínio, aquilo que você é merecedor, você vai vir no tempo certo. Não é do tempo que a gente quer, não. Então a gente. Tudo aqui é. Quando você desenvolve o raciocínio, tudo é natural. Aí pergunta assim, mas como assim natural? Você planta um pé de fruta aí, por exemplo, um pé de abacate, né? Você põe uma sementinha de abacate ali, amanhã você já está colhendo abacate? Não. Então é com o tempo. Assim é o desenvolvimento do raciocínio, conforme a sua persistência, a sua eloquência, né, com cultura racional, em favoritar o próximo com este conhecimento, sem segundas intenções, né, por muita gente faz muita coisa aí com segundas intenções. Aqui, a intenções aqui não tem nenhuma, né? É ajudar o próximo. Aqui a gente já está desenvolvendo um raciocínio, estamos andando, vamos dizer assim, a passo largo para a vidência racional, para a fase de aparelho racional, já somos cientes que a fase de aparelho racional, né? E, e fazer o bem ao próximo, né? Com as coisas do primeiro mundo, que é vida eterna. Eu acho que todos estão aqui, todos estão numa crença, numa religião, por quê? Porque eles querem ter uma vida eterna, quer ter uma vida abençoada, porque todo mundo pede, aí que eu vejo aí nos aplicativos, todo mundo, que Deus abençoe o nosso dia, que hoje eu vou fazer, eu quero, vai faz uma oração, se vai procurar um serviço, ou se vai fazer alguma coisa, ele quer ter proteção, quer ter ajuda, mas só que aí é encanto, e acaba não tendo, as coisas acabam não dando certo, por quê? Não existe aqui no segundo mundo, não existe. Porque isso aqui é uma deformação, gente. Uma deformação. Então, que Deus é esse que cria uma deformação e coloca os seus filhos para sofrimento e fala assim, ó, faz isso, faz isso. Se não fizer, você vai sofrer. Vou te castigar. Vou te colocar na prova. Quando as coisas não estão dando certo, a turma fala isso, tô na prova. Acho que eu tô em falta com Deus. Porque eu não fui na igreja, não fui no culto. Já faz uma semana que eu não congrego, que eu não vou na igreja. E faz uma semana que eu não leio uma palavra, essas coisas todas aí. Então, assim, isso aí tudo é ilusão. Isso aí não foi Deus que fez isso aqui, não. Isso é coisa do homem. O homem se coloca como Deus, né? Como profeta. Profetizando, cada profetada aí que é uma marretada na cabeça, né? Então, por isso que tem. E, e assim, cultura racional não tem nada disso. Não é religião, não é ciência, não é seita, não tem doutrina, não tem hierarquias aqui de um ser um cargo mais alto do que o outro, né? E nós não somos submissos a nada. Para conectar a nossa origem novo, é só o livro
e você e o livro, lendo, as energias materializadas em forma de letra, ela vai penetrar onde? Na sua glândula pineal para quê? Para desmaterializar o corpo de energia que está preso dentro do seu eu aí, a corrente eletromagnética. Então enfraquece, é o desligamento da energia do chão, dessas duas energias ruins. Por isso que tudo aqui é provisório. Então tudo aqui é aparência. Quando a gente não se reconhece, é o caso desses ainda que vê a gente divulgando, fala que a gente tá ficando fanático e fica só de branco aí, dessa roupa de branco. É o capricho, é o zelo que a gente tem, porque branco é paz, é tranquilidade, é uma cor só, é equilíbrio, né? Branco é a paz, união com todos, é a concórdia com todos. E a concórdia de momentos, que é a fase que ainda vamos chegar, uma fase da concórdia, que é todos raciocinando. Quando todos estiver raciocinando, todos, aí, aí a hora que o racional superior vai vir aqui. Ele veio uma vez, ele se apresentou na tenda Francisco de Assis para falar com o seu aparelho, Manuel Jacinto Coelho. E ele se apresentou na forma de Francisco de Assis. Mas como assim? O Francisco de Assis já tinha ido, pô, ele já tinha. O Francisco de Assis, ele falava com os bichos, com os animais. Ele só fazia o bem, sem olhar a quem. Porque o espiritismo, antes de 1935, era uma coisa. Depois de 1935, é outra coisa. Eu vou explicar o que aconteceu. É, então a forma que ele se apresentou na imagem, vou dizer assim para tu me entender, na imagem de Francisco de Assis, porque até então ninguém sabia o que era racional, não. O povo lá atrás sabia o que era espiritismo. Para ele, o espiritismo era tudo, porque o espiritismo é uma forma de cura, de abençoar as pessoas antes de 1935. Aí, quando ele se apresentou como Francisco de Assis, por quê? Ninguém sabia o que era racional, ninguém sabia o que era cultura racional, ninguém sabia que existia um mundo racional, né? Então ele falou, Manuel, você vai escrever os livros assim, assim, sabe? Por isso que as informações do livro, o dono é Deus. Quer dizer assim, é Deus, é o racional superior a todos os assuntos, que preparou todas essas informações que estão no livro aí, e o Manuel editava, e tinha lá as pessoas que no começo foi escrita na mão mesmo, né? E depois foi datilografando, a coisa foi mudando. Depois foi chegando os livros em gráfica, que é esses livros que tá aí hoje nas nossas mãos aí. De 72 e 73 para cá, a edição dos livros. Antes era panfleto, folheto, folha, que é um jornalzinho de cultura racional. Não tinha livro ainda, né? Bem atrás. Então, todas as informações que estão no livro aí não é aqui do chão, não é de um filósofo, é daqui do chão, pensador, filosofista. Os filósofos da época escreveram livros, mas é o artifício. O que é o artifício? O artifício é o pensamento e a evolução do pensamento, né? Então, o povo estava perdido. Ah, mas por que que... Aí eu falo assim, mas por que que existiam as religiões? Sim, existiam as religiões. As religiões exatamente era para essa, porque nós, o ser humano, vou dizer assim, o ser humano é, veio de uma fase bruta, né? Então nós herdamos a brutalidade, a braveza, a ferocidade daquela era que era um monstro, um monstro.
monstrões, monstrondante, monstrengos. Eu sei que passou 4 fases, então nasciam e morria, cada vez que morria, voltava um monstrinho, vamos dizer assim, mais bonito, mais formado com mais coisas. E até passamos uma. Eu falo passamos porque assim, eu tô falando do corpo de energia, tá? Que é o mesmo. O corpo de energia são os meus desde o princípio. Então ele, corpo de energia, que passou por tudo isso aí. Porque ficou. Então a primeira deformações foi dos primórdios, que foi do mundo racional. A primeira deformação. A segunda deformação foi do animal racional. Então, assim, então essa brutalidade veio dessa aí. Então, por isso existiu as igrejas. Foi permitido pela natureza que regia e comandava tudo, né? E antes não era. Aí tem um outro detalhe, uma outra era atrás, né? Eles viviam muitos anos. Não tinha doença, não tinha enfermidade, é, qualquer coisinha. Não existia doença, não existia gripe, não existia. Então era uma saúde perfeita. E essa fase era regida pelo mapa astrológico, né? Astrologia. Astrologia é de uma galáxia. É a galáxia onde está aí os superiores a nós, que é o astral superior. Eles são de uma galáxia, né? Então, de 35 para trás, era regido por esses seres. Eles eram tidos como deuses, porque eles vinham em forma de anjo, né? Mas ali não é, galáxia não é o céu, não é o primeiro mundo ainda. O primeiro mundo está bem acima, porque esses que estão nessa primeira vácuo, que é a primeira galáxia, que é chamado de astral superior, eles também desceram junto com nós. Uns tantos, está lá escrito no livro, uns tantos ficaram no primeiro vácuo, é, descendo mais um pouco, outros tanto abaixo do céu, o segundo vácuo. Aí tem aí os três poderes, a casa dos três poderes. Quer dizer, lendo o livro vai entender melhor, que a gente explicando assim a pessoa fica perdida, porque nunca pegou no livro, não leu o livro, por isso que a gente oferece o livro, né? É, muitos ganham o livro, tem a sorte de estar passando, alguém está divulgando, dá o primeiro livro, e que não tem, tem a oportunidade de comprar no Amazon, tem lojas aí, aqui em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, tem em todos os lugares, em Brasília, em Minas. Tem bastante lugar vendendo, tem as gráficas, né? Vão distribuindo para as lojas. E o assunto é o mesmo, de todos os lugares. Não pode tirar uma vírgula, porque as informações ali são preciosíssimas. Porque quem elaborou esse plano de desmaterializar, desligamento, de retorno, e quem fez a forma do animal racional no chão, que acompanhou a descida, viu tudo, o progresso que deu em regresso, né? De vez de dar uma coisa boa, deu uma coisa ruim. Então eles estavam lá naquela parte lá e foram alertados várias vezes para sair. Não quiseram sair. Aí trabalhavam e iam embora. Aí depois voltava de novo. O trabalho lá não é igual esse aqui do chão, não. Tá? É totalmente diferente. A gente fala trabalho para a forma de compreensão. Faziam os seus progressos. Então quer dizer, todos que estavam ali eram deuses. Porque o racional superior acima de todos os raciocínios criou o corpo de energia, de massa cosmológica limpa, pura, perfeita e eterna. Eles eram que deuses. Então eles elaboravam, trabalhavam em cima, cada um fazia o seu individualmente, as suas formações ali, das suas criações, vamos dizer assim, estavam é, fazendo progresso ali em cima. E onde esse progresso veio a regresso, né? Veio a degeneração.
Então, a outra vez que eles foram avisados, eles não quiseram sair. E foi aí quando deslocou. Por que deslocou? Porque essa parte ela não estava pronta para receber esses tantos, para receber um trabalho em cima. O que aconteceu é a mesma coisa, o cara bate uma laje aí, a laje está ainda cru, não secou, não deu tempo, e o cara vai, pisa em cima, sobe o cavalo e desce, cai tudo para baixo. Foi o que aconteceu, deslocou lá. Porque aí entra a questão, a energia da planície ainda não estava preparada para receber os racionais que são energia puríssima. Por isso que somos deuses. Éramos, né? Perdemos todos, cara. Então, esse povo aí atrás, que era regido por esse pessoal que eles vinham atendia as igrejas, eles eram chamados de espírito. Por quê? Nem chamar de espírito eles não eram. Eles chamavam dessas coisas, essas palavras que até hoje a turma traz, né? Anjos, essas coisas todas. O que aconteceu? A vida ali era tranquila, era tudo equilibrado, porque todo mundo obedeceu, que tinha a, as suas coordenadas, tá tudo aqui escrito nas linhas, o que você ia ser, a sua profissão, com quem você ia casar, se era com loira, com morena, né? Quantos filhos você podia ter e qual é a lua que cada filho tinha que estar um regente de um planeta. Era a astrologia. Então era uma vida super equilibrada. O que ocorreu foi o seguinte: o, os mais nobres que tinham, que eram reis, que tinham dinheiro, tinham lá suas fortunas, via que na palma da mão, quando os filhos nasciam, eles já liam ali, né, que o filho ia ser, a profissão às vezes ia ser um carpinteiro, mas eu tenho condições, eu sou rei, então meu filho vai seguir o meu reinado. Por isso que nos filmes hoje nós vê aí os caras puxando a perna do outro para sentar no trono. Às vezes não é um filho bastardo. Então, a confusão vem até certo tempo foi assim, né? Porque desobedeceram. Era tudo controladinho, ninguém tinha inveja de ninguém, ninguém tinha ciúme de nada, não existia essas coisas. A vegetação era totalmente diferente e o pessoal era tudo gigante. Era uma fase que o ser humano hoje ainda não descobriu. Não, já descobriu muitas coisas aí enorme que eles não sabem nem. Eles falam assim, que guindaste foi esse que levantou isso aqui, cara? Acha os escombros aí soterrado. Por que soterrado? Porque nunca houve dilúvio, né? É outra coisa que também inventaram aí foi o dilúvio. Mas tem explicação no livro. Por isso que a gente fala, vem pro livro que é muita coisa para falar, né? O que existiu aqui, temos provas e comprovações, e até hoje todo mundo vê, são terremotos. Então, até na Bíblia cita, abriu-se os buracos e todo mundo caiu dentro do buraco. Era o que? Era um terremoto, gente. Terremoto. Aquelas áreas lá sempre teve terremoto. Então, muitas civilizações ficou enterradas, não por dilúvio. Aí mais para frente no livro, num conhecimento da sua origem, da nossa origem, vamos falar que a água que dividiu, houve divisões, as águas dividiam os continentes, os países. Então, aqueles que ficavam numa parte, eles não sabiam que existia do outro lado. Então a forma foi essa, dilúvio, só há água. Eles achavam que só tinha água, porque não estava evoluído tudo ainda. Não tinha tecnologia que tem hoje, embarcações de navio. Depois, para frente, é que mudando fase, de fase para selvagem, né? Selvagem para índio, índios canibais. E sim, foi muita fase aí atrás. Descobri um outro continente, um outro país. Aí começaram a fazer os barcos de madeira, né? Aí tem a fase dos vikings, dos bárbaros, enfim. A fase da era dos reis, dos reinados. E teve a fase dos sábios. Né? Teve várias fases aí que não se conta, né? Que estão perdidos ainda, desconhecidos dos seres humanos. O pessoal acha aí Atlântida, Lemúria, Tartária.
Aí, recentemente acharam aí destroço, sempre debaixo de terra, né? Lugares que a água invadiu, mas não que houve dilúvio. É, o nível do mar subiu e cobriu, mas não é coisa de dilúvio. E teve lugar que o nível baixou e ficou marca de água nos barrancos, mas porque o nível do mar abaixou. Né? É assim, é tudo controlado. E a turma tá com medo hoje de da congelamento na Antártica aí e subir os níveis de água do mar aí. Cidades litorâneas aí vão ser cobertas pelas águas, mas não é dilúvio. Foi dilúvio, como falava aí, foi. Dizem que foi globalmente, tem a discussão aí da turma aí. Mas enfim, não houve dilúvio. Isso é textualmente escrito pelo Racional Superior, que acompanhou a descida de todo mundo e sabe a formação de tudo, porque ele é o dono dessa deformação, porque tudo que existe aqui embaixo é uma deformação do primeiro mundo, o primeiro mundo racional. Causado pelos tantos que persistiram. Então eles achavam que iam bem, que ia dar tudo certo, e prosseguiram. A vontade de persistir foi grande. E deu o que deu aí, 21 eternidade. E perderam os seus corpos de massa cosmológica, os corpos. Começaram a perder as virtudes. As primeiras virtudes que eles perderam foi para surgir o foco de luz. Tá? Fez o foco de luz. E com esse foco de luz foi aquecendo, foi esquentando uma parte da planície, foi saindo uma resina. E dessa resina ela foi embolando, torrando, né? E virou essa cinza que hoje nós chamamos de terra. Chamamos de terra. Não chama de mangaia. Mangaia, a forma de chamar mangaia porque da terra nasce tudo. Então ela é tipo de uma incubadora. Nasceu os vegetais, minerais, nasceu tudo. Aqui embaixo chama-se bicheira, não é planeta. Tem mania de ficar falando nosso planeta. Nosso planeta. Não é planeta aqui, não é planeta aqui. É uma deformação. Já viu um planeta em deformação? Planeta os planetas que estão aí para cima são vestígios da deformação que se espalhou aí. São seres vivos. Tem os visíveis, tem os planetas visíveis e tem os planetas invisíveis. É que têm vida própria, certo? E onde nós estamos é um pedaço que está em cima da água. A turma chama de planeta, né? Mas depois que vem o conhecimento do livro, vai limpando essas coisas aí, vai esclarecendo, porque o raciocínio ele sabe tudo, né? Ele está preso nessas duas correntes eletromagnéticas. Por isso que, ao ler o livro aí, começa a desmaterializar ele, começa a, é, a recordar tudo, item por item. O raciocínio ele tem condições de lembrar o passado, futuro e presente. O presente é quem é eterno. Quem não é eterno, nós aqui nunca fomos eternos porque temos uma vida de aparência. Aparências não são verdade, é mentira. Enfim, a vida aqui é provisória, né? Ela é passageira. E ninguém é dono. Outro detalhe, ninguém é dono da vida aqui. Porque a vida não é nossa. A vida surgiu do nada, surgiu do bicho. Aqui é de uma vida bacteriana. A origem é desses corpos que nós usamos. Hoje eu falo assim, nós usamos porque eu me reconheço. Eu sei quem eu sou, sei como vim, como desci e como vou voltar. Né? Por isso a gente fala dessa forma. Mas aqueles que ainda não lêem o livro, fica meio complicado. Então tem que ler o livro para depois também estar falando dessa forma. Com certeza vai falar porque vai desenvolver o raciocínio, vai entender. Porque todos querem voltar a ser eterno. Ninguém quer ficar nesse mundo de dor e sofrimento, né? Então, voltando lá atrás, lá, é,
eles ficaram persistindo em cima daquela parte. E ele deslocou, desceu tal. E acharam que ia muito bem, muito bem. Naturalmente perderam os corpos, dividiu em 7 partes: o Sol, Lua, Estrela, Água, Terra, Animais e Vegetais. E dependemos de todas essas 7 partes para sobreviver. Agora pergunta-se: os vegetais precisam de nós para sobreviver? Não. Tudo aqui tem vida, tudo é fluídico. O fluido da água, o fluido do vento, o fluido dos vegetais, dos minerais, tudo é fluido. Fluido da energia elétrica. Você não vê, mas você sente ela. Você pôr a mão ó, numa eletricidade, num fio condutor de eletricidade, aí você põe mão no positivo e negativo, você vai tomar um choque, você vai sentir a eletricidade, mas você não vê ela. A gente vê quando está em curto que começa a sair aquelas. É fogo. Energia eletromagnética é fogo. Isso está relatado no livro. É fogo. Gera uma combustão, tal, tal. Eu já li até esse aí. É fogo invisível. Então, outra coisa que todo mundo acredita, mas não vê. E quando a gente fala de espírito que é invisível, seres visíveis que vivem no vácuo, e muita gente não acredita, então devia parar de pensar, porque o pensamento são duas energias, eletromagnética e invisível, ninguém vê, mas pensa. E não é nosso, da dona. Tem. O comando vem de fora para dentro, e não de dentro para fora. Se fosse nosso, o pensamento vinha de dentro para fora. Mas como a gente está dentro dessas máquinas gerado do nada, o comando de fazer isso, fazer aquilo, é da dona. A dona que gerou essa segunda vida. Por isso que a vida não é nossa. Nós não somos donos da vida. Então temos uma vida aqui de aparência. Então aqui nessa segunda vida, muitos querem ser isso, estudam, pegam os seus diplomas, faz isso, faz aquilo, porque não se reconhece. Porque se reconhecesse, não ia perder esse tempo. Né? Porque tudo que foi construído aqui foi pelo artifício. Onde eu quero chegar foi lá na fase que todo mundo era regido pelo mapa astrológico. Aí quando o filho de um nobre lá, porque ele tinha condições, tinha posição, tinha dinheiro, falou: meu filho não vai ser isso aí. Foi onde que eles mudaram a astrologia, o mapa astrológico, pelo artificial, que é o alfabeto. É o que nós segue até hoje, o alfabeto. Então, de lá para cá, tudo que foi construído foi pelo alfabeto, que é o pensamento e a imaginação. Agora pergunto, senhores e senhoras, você que tem controle no que fala, faz e pensa? Vocês vão saber por que não tem controle, né? O pensamento e a imaginação é da natureza. É a própria natureza que gerou essas máquinas, é a própria natureza que gerou a imaginação e o pensamento. E veio da onde? Do nada. Como assim do nada? Que nada é esse? É uma goma, então não é nada, é uma goma. Mas qual o valor da goma? Nada. Não tem valor nenhum. É um pingo d'água. A gente conhece essa goma como espermatozoide. Ele, além disso, a natureza criou, elaborou essas máquinas. A positiva e a negativa, que são macho e fêmea. Uns tantos que se extinguiram em cima da planície, que o foco de luz aqueceu, virou um líquido grosso. E esse líquido grosso, com o tempo da deformação, ela se afinou, virou a água. Aí tá a origem da água, que é a parte masculina. É o produtor que germina a semente. E os outros tanto que se extinguiram em cima da resina. A resina que a planície foi aquecendo, o foco de luz. E dentro da planície saiu essa resina, com o calor batendo, batendo. Com o tempo ela foi embolando. Passando mais o tempo, o sol mais aquecendo. Aí torrou.
De torrado virou esse pó, essa cinza. E com o tempo, a água foi penetrando na cinza, foi mofando com o calor. O calor gerou a bicharada, os micróbios, as bactérias, né? Gerou os germes, gerou todo tipo de micróbio. Aí, desses micróbios começou a gerar as vidas. Então, tudo nasceu. A turma fala mangaia, mas é terra, é bicheira. É incubadora, é a terra, é a bicheira. A mãe é as duas energias, elétrica e magnética. E gerou essa segunda vida. Porque o habitante, quando ele perdeu o corpo dele de massa cosmológica, ele ficou sem corpo, ficou só, o corpo de energia, ele não morre. A vida ficou sem corpo. Então, a mãe natureza veio e gerou. Gerou, né? Deixa eu ver a hora aqui que eu tô bem devagar aqui, né? E gerou, nossa. E gerou esse corpo do que ela podia gerar. Que as duas energias descontroladas, desreguladas, não podia gerar uma coisa bem reguladinha, bem certinha, né? Porque tá, é uma energia de deformação. Então gerou essa segunda vida e gerou essas máquinas do nada. E são escorpiões. E a vida que estava sem o seu corpo de massa cosmológica, e o corpo foi dividido em 7 partes para gerar essa galáxia Terra dentro do buraco. É mais essa dentro do buraco. Aí uns tantos, percebendo que não ia dar certo, pararam no primeiro vácuo, que é a primeira galáxia, que chamam o astral superior. Outros tantos perderam todas as suas virtudes também, eram todos racionais. Abaixo do Sol, o astral térreo. Não é a galáxia, aí tá dentro do campo eletromagnético. O astral superior, ele tá fora do... É uma galáxia fora do campo eletromagnético. Eles atuavam antes aqui, vinham aqui e ajudavam no campo eletromagnético. Então eles apareciam do jeito que eles queriam. De forma, então eles se apresentavam para ajudar a turma, para agradar em forma bonita, angelical, para não assustar a turma, porque a turma não sabia que tinha vida, civilizações, metafísica, tem uma massa física que a gente pode ver. Aí nós que perdemos tudo ficamos no chão. Aí do chão, a vida não tinha corpo. Era um corpo de energia. A vida. A vida perdeu o corpo dela de massa cosmológica para gerar esse segundo mundo. Então, aí a natureza, que é elétrica e magnética, gerou dessa goma espermatozoide essa segunda casa provisória para a vida habitar, mas ela ficou presa nessas duas energias, onde foi feito no início de água e terra, que está relatado textualmente no livro, foi feito o quê? A forma, a máquina do raciocínio, né, para a vida habitar dentro, em forma de máquina do raciocínio, bem dito assim. Quem fez isso? Deus. Porque ele acompanhou tudo, racional superior acima de todos os raciocínios. Então ele deixou uma forma de nós se reconectarmos. Porque perdemos o vínculo com a origem, não sabíamos mais quem nós éramos. Depois de fase de monstro, monstrão, monstrão Dante, quem sabia quem era, de onde era, como nasceu, porque veio, porque está em cima dessa terra e até hoje. Então assim, 21 eternidade, desconhecido de nós mesmos. Agora uns tantos já se reconhece, porque cultura racional já está atingindo todos os países. E cultura racional, religião não se disputa com ninguém. Porque ela é a favor de tudo, não é contra nada, não é contra ninguém. É continuação de tudo que existe. E tudo que existe aqui é uma coisa provisória, uma coisa de aparência. Então, a energia racional entrou em 35 para cá, para que todos os corpos de energia voltem,
E tem um vínculo, que é o raciocínio, é chamado de raciocínio, e tem vida própria. Então, por isso que na escrituração, nos estudos, você vai ver lá, nos corpos de energia, nosso habitat natural não é esse. Essa luz que ilumina, que é o Sol, não é nossa. A nossa luz é a luz do primeiro mundo, a luz racional, que é a energia do habitante. O raciocínio é a luz racional. E 35 para cá entra essa energia, né? A elétrica e magnética trabalhou muito bem. Você comandou 14 eternidades, porque primeiro 7 eternidades foi da imaginação, desenvolvendo ó, a fala, né? Desenvolvendo a visão, o olfato, o paladar, né? Foi tudo, as palavras. Muita gente fala, quem foi que inventou a palavra se não tinha professor? A resposta é a natureza, a mãe de todos. Porque com a energia magnética, foi gaguejando, ninguém falava, nasciam, eram cegos, não enxergava. Aí morria de novo, já voltava com uns olhos, mas demorava para abrir o olho. Até uns tempos atrás, as crianças, quando nasciam, você percebia que demorava para abrir o olho. E demorava para andar, para engatear. Até para engatear de 4 era demorado. Hoje, as crianças já nascem com os olhos abertos, já chutando a barriga lá, querendo sair logo. Entendeu? É diferente. Então já tá o quê? A energia elétrica, magnética trabalhou muito bem a fase do magnetismo, né? E quando chegou a segunda fase, é a fase do elétrico, que é a fase do pensamento. Então, aí o pensamento veio, complementou tudo, né? Aí começaram a andar, a gaguejar, muito tempo gaguejando, grogunando, né? Isso pode acompanhar que tá nos degraus. Deixa eu ver aqui, eu tô com o livro aqui. Aqui é o índice, aqui. Ó. Ó, primeira eternidade, começaram a progredir por conta própria, e tava descendo já. Segunda eternidade, nesse progresso começou o foco de luz formado pelas virtudes que os racionais iam perdendo, né? Que eu falei aí, iam perdendo. Terceira eternidade, terceiro degrau. Nesse progresso, já no fim da extinção daqueles corpos. Que corpos? Corpos que eu falei de massa cosmológica. Ele foi perdendo as virtudes, foi dividido em 7, né? Quarta eternidade. Nesse degrau durou uma longa eternidade para a formação dos corpos. Aí já estava formando outros corpos. Isso é da primeira deformação, tá? Sexta eternidade. Nesta formação começaram a soltar a voz, eram gagos. Sétima eternidade. Gagos mais adiantado. Começou a formação da lua. Dos restos da planície, né? O resto da planície e da resina. Oitava eternidade. As virtudes começaram a se reunir. As virtudes da planície, da resina, veio aí a origem das estrelas, tá vendo? Nona eternidade. Gago mais adiantado, mas esse adiantamento não era ainda de entendimento. Ia soltando a voz. Isso é no tempo, primeira eternidade, no primeiro milênio, né? Que é a fase do magnético. Décima eternidade, gagos com alguns entendimentos, mas muito vagos. Então, quer dizer, cada degrau era uma eternidade. Quantos milênios tem dentro de uma eternidade? Calcula aí. 11ª eternidade, 11º degrau.
com mais um pouco de entendimento. Olha, presta atenção. 13º degrau começou no 13º degrau, na 13ª eternidade, começou a separação das terras. Quem separou as terras? Foi a água. Não houve dilúvio. 14ª, onde começou as vegetação muito diferente desta, é a dilatação dos órgãos. Né? Por que começou a dilatar os órgãos? Porque eles gaguejavam, gungunavam, gritavam e começou a secar a garganta. Aí eles começaram a mandar água para dentro. Foi aí que começou os órgãos se expandirem. A dilatação dos órgãos. 15ª eternidade, que é o 15º degrau. Começou a criação das bicharadas a fazerem uso de alguns vegetais. A bicharada aqui era os corpos ainda. Né? Não era ainda animal. Eram bichos racionais, tá? A bicharada aqui era bichos racionais. Começou a criação das bicharadas a fazerem uso de alguns vegetais. 16ª eternidade. 16º degrau. Começou a aparecer a dilatação dos órgãos, até aí eram eternos. Por quê? Aqui nessa fase ele fala que era eterno. Porque tinha uma longa durabilidade, viviam mais de 2000 anos. E quando acabava, eles se secavam. Não apodrecia, porque não tinha poluição, então não era igual hoje. Eles não comiam carne, não comiam nada. Eles começavam a se alimentar do quê? Da vegetação que era muito diferente dessa que tem hoje. Então tá aí. 17ª eternidade. Aonde começaram a surgir os casos de morte. Novas criações durou uma longa eternidade, morrendo, nascendo. Aí sim. Aqui já começou, né? Aqui é onde está o tempo ali da civilização do mapa astrológico. Né? Obedecia à astrologia, que era guiada pela astrologia do astral superior. 19ª eternidade, 19º degrau. A vegetação completamente modificada. Já existia dia e noite. Então a lua já fazia os seus quartos ciclos. Ela começou fazendo um ciclo. Depois, com o passar de tempo, ela começou a fazer o segundo ciclo, terceiro ciclo, depois o quarto ciclo. 20ª eternidade. Novas criações, novos entendimentos já se entendiam regularmente. Aqui já éramos o quê? Animais racionais. 21ª. Nesse progresso foi que nasceram os primeiros passos que aí estão. E aí já éramos animais racionais. Nós não era animal racional. Nós passou a ser animal racional porque descemos de categoria quando desobedecemos a astrologia. Como desobedecemos isso aqui, nós descemos de categoria. Aí passamos de bicho racional, que era bicho racional, para animal racional. Era racional animal que falava. Mas aí, onde eles criaram esse artifício, o abecedário, né? Deixando o natural para seguir o artificial. O artificial que arruinou tudo. Aí começou a degeneração mais rápida. As coisas começaram a ficar esquisitas. O pensamento começou a se dividir, um não se entendia, um brigava com o outro, um comia o outro com unhas e dentes. Porque herdaram aquela brutalidade lá da fase de monstro lá atrás. Se rasgavam um com o outro, um tirava a vida do outro. Não tinha controle de nada, não tinha instruções, não tinha nada. Essa é a fase do racional animal. Depois, com o tempo, o homem mesmo mudou, achando que o animal veio primeiro e colocou animal racional. E até hoje está animal racional. Mas
O homem, ele mexe em tudo, que ele não sabe, não conhece. Quando nasceram todos aqui nessa segunda vida provisória, tudo que já estava pronto certinho. O homem estragou tudo. É, e tá aí. Cultura racional é isso. É 50 minutos, mas valeu aí, né? Vou jogar aí pra. Então, cultura racional é isso. Tem muita coisa ainda que tá relatando aqui, que por isso que tem que ler e reler. E cada assunto que a gente entra, a gente vai desenvolvendo o raciocínio. Vai se encontrando a si mesmo. Né? Sabendo quem és tu, que a ilusão é tanto que é incapaz de definir-se. Hoje está tudo. Alguns já com conhecimento de cultura racional, muitos anos aí de leitura, né? Estão só esperando o término da vida do corpo. Porque o fluido causador já foi recolhido pela energia racional. Já está lá. Então já não está mais aqui. Então ele não nasce mais na deformação. Ele volta ao seu estado original. Isso, o processo da passagem vai ser em vida, não é? Por isso que é diferente. As religiões, nada contra. Mas quem quer ficar lá, fique. A gente está dando as orientações. A gente não acha ruim se a pessoa, não quero saber disso aí, não. Para mim, isso é com ela. Porque ela acha que está com a vida perfeita. Acha que aqui Deus vai tirar ela daqui. Então, se não desenvolver o raciocínio, cada um vez por livre e espontânea vontade sozinho. Não foi Deus que empurrou ninguém para baixo. Foi Deus que exilou ninguém do primeiro mundo. Foi todos que estão aqui vieram porque persistiram em cima da parte. Totalmente diferente. Agora, para voltar, também é a mesma coisa. Volta quem quer. E quem quer voltar a ser eterno, limpo, puro e perfeito no seu mundo de origem, onde a vida tem vida própria, é no primeiro mundo. Aí tem que pegar no livro. Se não quiser pegar no livro, não tem problema. Vai continuar com sofrimento, dor. E quando a natureza nada se acaba, tudo se transforma. Quando terminar o tempo dessa vida, dessas máquinas, vai continuar numa outra vida inferior a essa e pior do que essa. Né? Pior do que essa. Aí já não vai existir quem vai dar a orientação. Aí é o reino, se chama aqui Inferno Verde. Porque vai ser a lei do mais forte. O mais forte vai se alimentar do mais fraco. E sim, a nossa cadeia alimentar aqui agora já é dessa maneira. É um ser vivo comendo o outro para sobreviver, não é verdade? Mas eu sou vegetariano, não como carne. Mas os vegetais também é o reino vegetal. Foram divididos em 7 reinos, você não entendeu? Sol, lua, estrela, água, terra, animais e vegetais. São 3 em cima e 4 embaixo. São 7 reinos. Está relatado no livro. São 7 reinos. Então, quando você arranca um legumes, uma vegetação, ou destrói uma mata, você está matando vida. Você está destruindo o reino vegetal. Você está indo contra a natureza. E a natureza, ela cobra. Se você tira a vida de alguém aqui, a natureza, você vai pagar. Antes de você descer, você paga. Se não pagar nessa, você vai pagar na outra. A outra inferior, aí você vai sofrer. Ela vai te botar num corpinho bem raquítico para que o outro venha e te estraçalhe. Aí você vai voltar a nascer de novo naquela categoria para sofrer mais ainda. Entendeu? Vai ficar nascendo e morrendo. Aí terminou aquela categoria de bicho, você vai para uma outra categoria de outro bicho. Então, cada bicho tem uma categoria, são vários. Não é brincadeira, não. Então, é isso. Cultura racional é o se reconhecer e voltar para casa. Não tem nada a ver com religião. Admite todas, como ele disse em rede pública, e admito todas, mas não segue nenhuma. Porque ele sabe, ele fala que admite todas, porque ele sabe que religião foi para lapidar o animal racional. O bicho veio feroz lá do mundo, lá atrás. Então é isso de 35 para cá, a fase de animal racional acabou. A fase agora de desenvolver aquela máquina que foi feita lá no início de Água e Terra.
que está na nossa cabeça. E outro detalhezinho, a nossa cabeça é um relógio. Temos 7 ponteiros. 2 da audição, 2 da visão, 2 nariz e 1 do paladar, que é a boca. Comedor, eu falo comedor de lavagem. Então tá aí, cultura racional. Aí o livro aí, Universo e Desencanto. E que se quiser ter o resto da vida aqui, vai ter um acréscimo. Quem vem para o livro acrescentará, será acrescentado os dias de vida, por quê? Porque a energia racional, ela tira todo tipo de enfermidade. Não é milagre e nem fé, porque não precisamos de fé e nem de milagre e nem de crer. Porque a gente tem o GPS aqui, que é o livro, e nós vamos saber a forma que descemos e a forma que vamos subir. Então a passagem lá na triambosfera, que é sair da galáxia Terra para o mundo cósmico, onde fica o tribunal racional, contencioso racional, acima do superior racional e tal, 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 tal. Entendeu? Aí até chegar no mundo racional, a voz de outros mundos. O racional superior acima de outros raciocínios. Tá bom? Então, volta para casa quem quer. A gente está fazendo divulgação porque a ordem, quem tem esse conhecimento, quem é estudante de cultura racional, sabe que é direito e dever de fazer a propaganda ao seu irmão, ao seu próximo. Porque todos nós somos irmãos. Seja ele de língua de outros países, qualquer país que for, são todos que estão aqui são de uma descendência racional. São racionais que perderam os seus direitos de vida eterna. Perderam porque quiser, né? A vontade sempre foi livre e continua sendo. Quem quiser voltar, volta. Quem não quiser, continua na esperança e na fé daquilo que nunca vai existir. Porque não tem. É sincero, a gente fala, não em termos de deboche, mas para que as pessoas venham por si mesmo. Examine o livro, pelo menos. Pegue no livro. O livro não morde, não. O livro... A pessoa já é o bicho. Quem vai ler o livro já é um bicho, matuto, turrão, uma mula empacada. Gente, o livro não faz mal para ninguém. Ele traz a nossa origem, de quem nós somos. Todo mundo tem um raciocínio. Sim, quem não tiver o raciocínio é porque é um irracional. Esse aí volta ao seu que era, é da energia do chão. Somos aqui, dentro de nós temos duas origens. A origem da segunda vida, que é a vida do animal racional, e o raciocínio, que é da primeira vida. Quem vai voltar para a primeira vida é o raciocínio, ele que veio de lá. E a energia que dividiu em duas, quando terminar o processo aqui da degenerescência, ela vai voltar a ser uma só volta. Aí esse buraco aqui é fechado, porque essa deformação, o dono dela é o racional superior acima de todos os raciocínios, porque tudo que existe aqui embaixo é uma deformação do mundo racional. Tá bem?